Bom, então agora nós vamos dar início à revisão, à quarta parte da revisão do conteúdo de seleção de materiais que vai ser cobrado na segunda área e também na prova específica. Nesse vídeo nós vamos revisar diagrama de fases ferro-carbono. Bom, colegas, o que nós vimos desde a nossa primeira aula de seleção de materiais? Que existe uma correlação entre a estrutura cristalina do material e as suas propriedades físico-mecânicas. Então, via de regra, se ocorre uma mudança na estrutura cristalina do material, ocorre também uma mudança nas suas propriedades físico-mecânicas, né? No último vídeo, nós vimos o quê? Que quanto maior o teor de carbono nesse material, no aço, né? Maior a sua dureza e a sua resistência mecânica. Então, de certa forma, eu estou sim modificando a estrutura cristalina do aço, né? Eu estou introduzindo mais carbono, estou mudando a sua composição química. Então, eu estou sim mudando ali a sua ordem estrutural, tá? A sua ordem atômica e, consequentemente, modificando as suas propriedades mecânicas, né? Então, já verificamos que existe uma forte correlação entre a microestrutura e as propriedades mecânicas dos materiais. Nessa figura que a gente vê aí no slide, está representado o diagrama de fases ferro-carbono, tá? Para o aquecimento e resfriamento lento dos aços, tá? Então, a partir desse diagrama, eu consigo verificar quais as microestruturas que eu vou obter, variando composição de carbono e variando temperatura. Então, aí no eixo X, nós temos a composição, tá? No caso, a composição de carbono no ferro, e no eixo Y, nós temos temperatura. Nessa região aqui do lado direito que eu pintei de verde, do lado esquerdo que eu pintei de verde, nós temos a existência de uma fase chamada ferro-alfa ou ferrita-alfa, que possui uma estrutura cúbica de corpo centrado e existe da temperatura ambiente até a temperatura de 912 graus Celsius. Então, na ferrita com estrutura cúbica de corpo centrado, somente pequenas concentrações de carbono são solúveis, ou seja, eu só consigo colocar na estrutura do ferro pequenas concentrações de carbono, mais especificamente no mínimo 0,008, no máximo 0,0218% de carbono, tá? Na estrutura do ferro, nessa temperatura, tá? Da temperatura ambiente até 912 graus Celsius. Para ser mais específica, a solubilidade máxima de carbono no ferro-alfa, que tem uma estrutura cúbica de corpo centrado, é de 0,02 ou 0,0218 e ocorre a temperatura de 727 graus Celsius. Então, preste atenção para esse primeiro risco aí, paralelo ao eixo X, que corta o eixo Y em 727 graus Celsius, tá? Então, a máxima solubilidade de carbono nesta fase chamada de ferro-alfa ocorre a 727 graus Celsius, tá? Mas aí, Isaura, eu não entendi. Como é que a gente faz a interpretação desse diagrama de fases? Tem que ser uma interpretação conjunta, tá? Então, eu tenho que olhar tanto para o eixo X quanto para o eixo Y. Perfeito? Então, eu verifico o quê? Que a fase ferro-alfa, ela existe para concentrações de carbono que variam de 0,008 até no máximo 0,0218 na faixa de temperatura que vai da temperatura ambiente até 912 graus Celsius, tá? Qual que é a característica dessa fase ou dessa microestrutura? Gente, se vocês forem parar para analisar o teor de carbono no ferro-alfa, vocês vão ver que ele se encaixa ali no aço com baixo teor de carbono. Portanto, principal característica da fase ferrita-alfa ou ferro-alfa, uma alta ductilidade e baixa resistência mecânica, né? Dado que o teor de carbono no ferro é baixo. Vamos lá. Olhem ainda, né? Prestando atenção ainda para essa linha abaixo de 727 graus Celsius. Quando eu excedo, né, esse limite de 0,0218% de carbono, né, abaixo de 727 graus Celsius, eu começo a formar uma outra fase. Que fase é essa? O carbeto de ferro, Fe3C, tá? Então, eu estou aqui no campo bifásico, tá? Olhem, abaixo da linha de 727 graus Celsius, excedido esse limite de carbono, eu adentro no campo bifásico, onde eu tenho a coexistência de duas fases. Que fases são essas? Ferro-alfa ou ferrita-alfa, mais carbeto de ferro, que também é chamado de cementita, tá? Então, olha só, conforme eu vou saindo, abaixo de 727 graus Celsius, conforme eu vou solubilizando mais carbono no aço, eu vou formando o carbeto de ferro,
tá? Que também é chamado de cementita. Qual que é o nome que eu dou a essa fase? Perlita. Perlita é o nome dado, tá? A microestrutura formada pelo ferro alfa mais cementita, tá? A perlita consiste em uma matriz ferrítica com lamelas de cementita, como eu mostro para vocês aí nessa imagem. Então, essa parte branca é a matriz ferrítica, né? A matriz de ferro alfa. E essas lamelas pretas são as lamelas de cementita, tá? Que são possuem mais carbono que a fase ferro alfa e por isso elas são mais rígidas, mais duras, né? Uma fase de maior dureza, ocasionando, obviamente, o aumento de dureza no aço por conta disso. Prestem atenção agora para essa região toda pintadinha de bolinha azul, né? Aqui no lado esquerdo do diagrama de fases. Essa região é chamada de austenita, né? Delimita, né, a existência da microestrutura chamada de austenita. Olha só, 912 graus Celsius, a ferrita alfa sofre uma transformação polimórfica e se transforma em austenita ou ferro gama, que possui uma estrutura cúbica de face centrada e persiste até a temperaturas de 1394 graus Celsius. A solubilidade máxima de carbono na austenita, também chamada de ferro gama, é de 2,14%. Agora, por que eu consigo solubilizar mais carbono na austenita do que no ferro alfa? Né? Vocês já se perguntaram isso? Gente, o carbono é uma impureza intersticial no ferro, lembram? Dessa forma, eu consigo solubilizar mais carbono nessa fase chamada de austenita porque os interstícios nessa fase são maiores. Lembra do interstício, aquele espaço vazio ali entre os átomos de ferro? Então, os interstícios são maiores nessa fase chamada de austenita, que possui uma estrutura cúbica de face centrada, do que na fase ferrita alfa, que possui uma estrutura cúbica de corpo centrado, tá? Bom, fim.